Atenção, estamos aí, neste momento acompanhando uma coletiva de imprensa da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, dá detalhes sobre a prisão do PM suspeito de matar o empresário no aeroporto de Guarulhos. Nós não vamos divulgar o nome dos policiais por hora. Primeiro, porque está em segredo de justiça. Esse é o ponto principal. E segundo, porque durante essa prisão temporária de 30 dias é o tempo necessário que nós temos também agora para robustecer esse corpo probatório e para solicitar a conversão de prisão temporária para prisão preventiva. E o principal deles é o material genético coletado no dia do assassinato no aeroporto de Guarulhos. Temos materiais genéticos coletados e agora nós vamos coletar dos indivíduos que foram presos. E agora sim, eu não sei se todos sabem, talvez a população que nos assiste não saiba, mas para eu realizar um exame de comparação genética no laboratório da Polícia Técnico-Científica em São Paulo, eu preciso ter o material coletado e os possíveis suspeitos. Como nós temos a prisão temporária de um indivíduo apontado como atirador, comprovado inclusive, agora vamos coletar o material genético e comparar com o material genético coletado no dia do assassinato. E tudo nos leva a crer que será positivo e aí essa prisão temporária pode ser convertida em prisão preventiva. Esse foi o trabalho realizado, um trabalho de depuração interna que mostra o nosso compromisso não só da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem esse compromisso há mais de 193 anos, mas da nossa gestão que nós temos, minha e do governador Tarcísio de Freitas, em realizar as devidas depurações internas, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar. Acho que isso está mais do que claro para toda a sociedade e esse é mais um exemplo em que, infelizmente, policiais tiveram desvios de conduta. E desvios de conduta não serão tolerados, até porque numa instituição, não só aqui, eu menciono todas as polícias, claro, como secretário, mas a Polícia Militar é uma instituição com mais de 80 mil homens no serviço ativo, mesmo que, e nós sabemos que são a exceção da exceção, aqueles que cometem desvios de conduta dessa gravidade, mas acabam manchando o nome de uma instituição quase bicentenária. E nós não vamos permitir que os nossos bons, ótimos, excelentes policiais militares, que são a maioria da instituição, tenham sua imagem denegrida aí e afetada por esses que são exceção. E esses que cometeram esse desvio de conduta vão responder por isso, terão o seu direito à ampla defesa contraditória, mas vão responder na justiça e assim será sempre que isso acontecer. Agora eu quero deixar aberto aqui, se o Coronel Cássio quiser complementar ou se quiser abrir para as perguntas. Então vamos abrir para as perguntas, dependendo do que for. Tanto o Coronel Cássio quanto o Coronel Fábio estão à disposição para responder as perguntas dos jornalistas. Obrigado. Seguimos então acompanhando ao vivo. Para você que acaba de chegar conosco aqui na CNN Brasil, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, acompanhado ali também da Polícia Militar, da Corregedoria, eles começam agora a responder perguntas da imprensa. Tá? Então esse é o momento que os nossos colegas começam a fazer perguntas e às vezes a gente não consegue ouvir direito a pergunta, então a gente vai conversando com você aqui, quando começarem as respostas a gente compartilha. Pedro, a gente está falando especificamente do crime do empresário morto no aeroporto de Guarulhos. Sim. Porque continuam as investigações para descobrir todos os pontos, né, desse esquema de investigação sobre quem matou, como foi planejado, como ocorreu tudo isso. O secretário acabou de ressaltar que todas as pessoas solicitadas, abordadas, que todo mundo tem direito de se defender, mas que todo mundo também tem o dever de prestar esclarecimentos para a polícia. Como funciona todo esse trâmite, Pedro? A gente está falando de um crime que aconteceu no dia 8 de novembro. São 69 dias do assassinato do Antônio Vinícius Gritzbach. Olha, a gente usou várias ferramentas de inteligência para chegar até esse atirador. A quebra do sigilo telefônico, a utilização das estações rádio base, as ERBs, né, de sinal de telefonia. Então, uma série de fatores o colocaram na cena do crime, e uma vez colocado na cena do crime, nós precisávamos de comparações para saber se realmente
ele estava lá. E aí foi utilizada a comparação das imagens que todos vocês já têm, imagens de vídeo, imagens dentro do ônibus, que foram amplamente divulgadas, inclusive por vocês da imprensa, com as imagens que nós tínhamos desse policial que foi preso na data de hoje. Também, o sistema de reconhecimento facial foi utilizado para ver a imagem que se tinha de dentro do ônibus, se batia com a imagem e deu um percentual considerável aí de aceitação. Mas entre outros fatores, como o vídeo em que ele aparece caminhando, com vídeos feitos durante a investigação, uma bela investigação feita pela Corregedoria da Polícia Militar. Então, essa série de fatores, mas os principais aí, a quebra do sigilo telefônico e a utilização do trabalho de inteligência utilizando as estações rádio básicas que colocaram o telefone dele exatamente nos locais onde o atirador estava. Então, comprovando ali. E aí, a prisão temporária, claro, ela tem 30 dias de validade. O nosso objetivo agora, nesses 30 dias, principalmente com essa questão do material genético e outras provas que podem ser encontradas, por exemplo, no telefone celular apreendido dele, na busca que foi realizada na sua residência, podem nos ajudar a robustecer ainda mais as provas que já foram fundamentadas no pedido da prisão temporária. Temos, então, a primeira resposta do secretário de Segurança, que continua esclarecendo as dúvidas da imprensa. Vamos ouvir, então, um pouco mais? Não, a gente não pode fornecer outras informações justamente pelo segredo de justiça. E o principal, tá, pessoal, é porque isso pode comprometer o trabalho nesses 30 dias aqui. O nosso objetivo é robustecer ainda mais o que já foi fundamentado na prisão temporária. Bom, prisão temporária que ocorreu, esse suspeito, né, Pedro Durão, foi preso hoje. Isso. Ele mais 13, de um total de 15 alvos, todos policiais militares. Eu gostaria de saber, porque havia especulação de que fazendo a escolta dele no dia do ocorrido, estavam outros policiais militares. Foram esses os também presos hoje? Não, os que estavam realmente na escolta foram presos. Só que nessa escolta ilegal, realizada por esses policiais militares, alguns estavam trabalhando naquele dia, outros trabalhavam em outras datas e não estavam naquele momento em serviço. Então, toda essa rede, inclusive, tem 2 oficiais que participavam, 2 tenentes, não participavam diretamente na função ali como segurança, mas realizavam uma função administrativa desse grupo e contra todos eles foi solicitado mandado de busca e também mandado de prisão. São esses 14. Lucas Josino. Pedro Durão, você estava citando o número de presos, de mandados, isso, e ele esclareceu que mesmo quem estava no dia ou por uma questão de escala não estava, que todo mundo passou a todos. Por essa ação. Secretário, por favor, exatamente. Policiais que serviram na rota foram presos hoje e eles teriam fornecido informações exclusivas de operações policiais aos integrantes da alta cúpula do PCC? Bom dia, senhores. Nenhum policial militar pertencente à rota foi preso hoje. Todos os alvos das prisões são policiais militares que estavam relacionados ao núcleo de segurança pessoal do Vinícius Gritzbach. São 14 policiais. Um oficial, que era o chefe que gerenciava a atividade de segurança pessoal ilícita do Vinícius. O outro oficial que favorecia alguns policiais militares com a sua escala, dava folgas para os policiais, fazia intermediação de escalas para os policiais, totalizando 14. E o outro foi preso, que está envolvido diretamente no homicídio, não foi preso pelo homicídio, é bom ficar claro isso, que a investigação do homicídio está a cargo do DHPP, da doutora Rivalda. Ele foi preso por um crime antecedente, um crime preparatório que está previsto no Código Penal Militar. Ele é suspeito do homicídio e a continuidade da investigação vai ser feita pelo DHPP. Paula Araújo, Globo News. Seguimos aqui acompanhando os questionamentos da imprensa. É ao vivo, 11 horas 31 minutos. Você está na CNN Brasil acompanhando a fala das equipes de segurança do estado de São Paulo após o caso da morte do empresário no aeroporto de Guarulhos. Agora vocês estão falando em prisão temporária.
Foram alguns preventiva, outros temporários. Só queria deixar isso bem claro, por favor. E são 15, né? São 14 mais um, que seria 15. É isso? Só para a gente deixar isso claro, Sim, por favor. foi só uma falha de redação ali. Na verdade, são 15 mandados de prisão. 14 para os integrantes da escolta, são prisões preventivas. E para esse policial, que é o suspeito de ter sido um dos atiradores, a prisão é temporária, por isso o segredo de justiça e a necessidade de prosseguirmos com as investigações. Leonardo Zarik, na CBI. O policial apontado como atirador, ele foi preso por qual crime e os outros, a investigação conseguiu comprovar que eles tinham alguma associação com os outros policiais presos hoje? Esse policial que foi preso, que é suspeito de ser o atirador, um dos atiradores, ele foi preso pelo crime previsto no artigo 150 do Código Penal Militar, que é a organização de militares para a prática de violência. É um crime previsto somente no Código Penal Militar, por isso nós tivemos essa oportunidade de fazer a prisão dele, devidamente autorizada pela Justiça Militar, e a investigação do homicídio, como eu disse, vai prosseguir pelo DHPP. Os outros, nós temos no corpo do inquérito, ficou bem demonstrado, não há a menor sombra de dúvida de que todos esses policiais militares tinham conhecimento que o Vinícius era réu por um duplo homicídio de líderes do PCC. Ele era suspeito de ter sido o mandante do homicídio de 2 líderes do PCC, era réu e era delator por ser envolvido com a lavagem de dinheiro para o PCC. Os policiais militares tinham conhecimento disso e voluntariamente, conscientemente, aderiram e continuaram fazendo a segurança pessoal desse indivíduo. Por essa razão, dentro daquela lógica de divisão de tarefas de uma organização criminosa, eles foram enquadrados como integrantes também da organização criminosa por proverem segurança, o que permitiu que ele continuasse com as suas atividades ilícitas. Por exemplo, recebendo joias lá no estado de Alagoas e trazendo para São Paulo, o que é um forte indicativo de lavagem de dinheiro. Joias no valor de R$1 milhão. A associação desses policiais com o acusado por ser o atirador. Até o momento, não temos nenhum indicativo de que os policiais militares da escolta tenham relação com o atirador. Por enquanto, não temos isso. Muitos esclarecimentos, então, né, Pedro? E aí, dois grupos importantes, né, Elisa? Eles estão diferenciando ali. São 15 mandados de prisão. Um para um cabo da Polícia Militar, que foi o homem responsável, segundo a polícia, por atirar no empresário. E os outros 14 para policiais militares que faziam essa escolta informal para o empresário e que são suspeitos de integrar uma espécie de milícia do PCC. O compartilhamento do que foi feito no trabalho do inquérito policial militar da Corregedoria com a doutora Ivaldo e com a Força Tarefa, inclusive o doutor Nico está aqui presente também, é justamente esse. A gente precisa agora juntar todas as peças desse quebra-cabeça, todas as informações coletadas, tudo que for coletado e analisado e extraído dos aparelhos celulares desses policiais que foram presos na data de hoje, dividir essas informações com a Força Tarefa, para que aí sim a gente avance, que é o nosso objetivo, e a gente não vai parar enquanto não conseguir comprovar quem foi o mandante do crime. Então, ainda não se tem uma suspeita pré-definida. Claro que existem assim, algumas linhas de investigação, mas ainda nada que possa ser divulgado, porque inclusive pode atrapalhar. É uma investigação complexa, vocês sabem, tem envolvimento aí, desvios de conduta de policiais civis e militares. Então, o nosso objetivo, no final das contas, é esse. E acho que a Força Tarefa tem esse papel. É uma Força Tarefa composta por Polícia Civil, Polícia Militar, o doutor Nico, que é o coordenador dos trabalhos, tem a participação do Ministério Público, a colaboração da Polícia Federal, e todos nós temos esse mesmo objetivo, descobrir quem realmente foi o mandante desse crime, e eu tenho certeza que esse foi mais um passo gigante e importante para que a gente chegue até essa conclusão.
Nosso objetivo é analisar provas apreendidas. Estão aí as aspas em tela de Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, afirmaram que não vão parar até comprovar quem foi o mandante do crime do assassinato do empresário no aeroporto de Guarulhos e estão aqui esclarecendo, enaltecendo alguns detalhes que evidenciam a importância de uma operação como essa e a junção, né, de diferentes esferas do poder da segurança pública para a solução desse caso. Vamos ouvir um pouco mais da coletiva de imprensa. Estamos ao vivo. Não, ele ainda não falou. Deve fazer isso na presença do seu advogado. E a prisão dele é muito importante para isso. Para realmente, agora, assim que seja fornecido a ampla defesa, ele possa realmente nos revelar, mas mais do que ele falar quem possa ser o próximo atirador ou o segundo atirador. São os elementos que serão encontrados e extraídos do aparelho celular, do cumprimento do mandado de prisão, mandado de busca e apreensão realizado contra ele hoje. Então, estamos com uma perspectiva bem positiva de que com a prisão dele, sendo comprovado posteriormente que ele realmente era o atirador, eu acho que esse confronto genético ele é fundamental para isso, a perspectiva ela aumenta e é bem positiva para que a gente possa elucidar, esclarecer, identificar, qualificar e prender esse outro atirador também. Esclareceu agora que o homem que foi preso hoje ainda não falou e que evidentemente vai falar na presença de um advogado, mas enalteceu a questão de, mais do que ele falar, né, Pedro Duran, você tem um celular apreendido, por exemplo, Sim. Você vai no histórico de conversas com quem essa pessoa falou para poder chegar até essa pautar rede, né? a próxima etapa da investigação. Sim, e tentar demonstrar quem são os envolvidos nesse assassinato. A gente já tem várias fases dessa operação e a polícia vai cercando para tentar encontrar quem são os responsáveis. Aí eles deixaram claro, Elisa, que foi preso um policial militar, apurei que é um cabo da PM, que está na ativa, está em serviço, foi tirado das ruas, tirado do serviço para uma prisão que tem um prazo, que é uma prisão temporária, que tem o objetivo de, nesses 30 dias, garantir que a polícia feche o cerco para essa investigação e consiga analisar todas as provas coletadas, comparar material genético, analisar o que foi apreendido de celulares, as armas apreendidas e assim conseguir ir fechando o cerco para chegar no outro atirador, porque foram 2 armados com fuzil no dia 8 de novembro no aeroporto de Guarulhos e também no mandante do crime. Seria o mandante do crime um policial? Seria o mandante do crime um integrante do PCC? Esta resposta a polícia ainda não tem e espera que com essa prisão de hoje possa descobrir. Uma dúvida, Pedro, aliás, eu vou... Não, pararam de falar agora. Então, são 2 atiradores, um deles preso hoje. Isso. Que é um cabo, um policial militar da ativa, ou seja, está ganhando para trabalhar, o policial militar das ruas. O cabo da PM, tá aí, fazendo operação. Que teria sido contratado para assassinar alguém. Segundo a investigação, ele faz parte de uma espécie de milícia do PCC. Um grupo de policiais militares que favoreciam integrantes da cúpula da organização criminosa. Ou seja, as pessoas que a gente vê na rua que projeta segurança e tudo mais, às vezes é um policial que pode estar envolvido, na verdade, com o PCC, que é justamente quem a gente gostaria que eles combatessem. Exato. E é muito importante frisar, Elisa, que uma das coisas que eu conversava com os investigadores desse caso e também com especialistas de segurança havia uma grande expectativa de que o atirador fosse um policial militar. Por quê? Porque o vídeo mostra uma forma muito característica de portar o fuzil. O jeito com o qual ele segura a arma, o jeito de sair do carro, a movimentação dele, tudo isso indicava uma atuação militar operacional. Então quem é policial... Não alguém que aprendeu num clube de tiro, mas alguém que todos os dias manipulava um fuzil e estava entrando e saindo de uma viatura nas operações do dia a dia. Então, quem é policial, ao ver o vídeo, reconheceu, bom, isso aqui é igualzinho o treinamento que a gente recebe. Não é um principiante, não é um traficante de favela, um aviãozinho, um bandido qualquer, que tem uma habilidade como essa para manipular um fuzil com um carro em movimento, sair, atirar e voltar como ele fez. Leitura corporal, então, né? Facilitando. Isso. E toda a destreza também dos agentes da investigação. Vamos ouvir um pouco mais? É o que foi enquadrado no artigo 150 do Código Penal Militar, que é o suspeito de ter efetuado os disparos, um dos autores dos disparos contra o Vinícius Gritzbach no aeroporto.
Temos mais uma vez a resposta sobre qual crime o policial apontado como atirador foi preso, né? Então, ele, que é suspeito, foi preso pelo crime do artigo 140 e ressaltou que é suspeita de participar de uma organização de militares para a prática de violência, né? Então, teria sido enquadrado nesse crime, prisão temporária. Isso. Né, Pedro Duran? Vai ficar um tempo específico disponível para a polícia. Vamos 30 ouvir. dias. 30 dias? Vamos ouvir então um pouco mais. Tinham acesso a informações que passavam para o PCC, de acordo com a denúncia do denunciante, segundo informações. A Corregedoria, então, continua investigando. Quer dizer, essas prisões de hoje estão circunscritas a essa escolta ilegal, essa segurança ilegal feita por Gritzbach, mas as investigações continuam num sentido mais amplo, né? Sim, as investigações continuam, mas é bom a gente enfatizar que até onde nós avançamos com provas, nós já pedimos as prisões. Tem muita coisa sendo investigada, porque todas as denúncias que chegam, nós apuramos, todas. Nós não temos um critério seletivo para apuração. Todas as denúncias que chegam são apuradas. Algumas nós conseguimos sucesso, desencadeamos as prisões e, posteriormente, demissões e expulsões, mas algumas acabam não prosperando. Então, tudo que consta na denúncia, efetivamente, vai ser apurado. Salles, Metrópolis. Bom dia. Eu queria entender ainda melhor um pouco, não consigo olhar para você, a relação do atirador com os policiais presos. Ainda eu queria que ficasse um pouco mais esclarecido. Pareceu que o atirador, de alguma forma, tem agido sozinho ou tem uma relação clara entre eles? Na verdade, durante o inquérito, ainda agora no começo do mês de janeiro, nós recebemos essa primeira suspeita, a primeira informação de que haveria um policial militar envolvido nos disparos e que ele teria um comparsa. Esse comparsa, ele também está identificado, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na data de hoje, mas nós não temos nenhum elemento contra ele. Então, dentro da investigação, nós vamos buscar elementos para ver se há participação desse outro indivíduo, desse outro policial militar. Então, aí, como o secretário já frisou, a investigação continua. Até onde nós avançamos com provas contundentes, porque nós tivemos que passar pelo crivo do Ministério Público, do Poder Judiciário, até que o juiz decretasse a prisão. Onde nós avançamos, nós fizemos as prisões. Mas existem outras investigações que vão prosseguir, sim. Indara Freitas, o Globo. Seguimos acompanhando a coletiva de imprensa dos representantes de segurança pública do estado de São Paulo. Vamos ouvir, 11 horas 44 minutos, mais uma colega da imprensa faz uma pergunta. E ali o chefe da Corregedoria, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, o coronel Cássio, que é o chefe da PM, e agora vai falar Ivalda Aleixo, que é a chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A delegada responsável na Polícia Civil por investigar esse caso. Nós focamos exatamente naquela execução, no homicídio, né? E, infelizmente, né, tendo a participação de policiais militares ali naquela segurança, com a investigação da Corregedoria da Polícia Militar, houve, sim, compartilhamento de provas, tanto que nós apreendemos telefones, né, dos policiais do dia, né, que estavam lá no aeroporto. A Corregedoria apreendeu os celulares. Estão aí, então, as informações ao vivo daquilo que tem sido feito para a prisão de pessoas envolvidas / suspeitas de envolvimento nesse caso da morte do empresário no aeroporto de Guarulhos em novembro. Já, então, mais de 2 meses. 69 dias. 69 dias, para ser mais preciso. Alguns podem olhar, nossa, todo esse tempo? E outros podem olhar, puxa vida, o quão célere tem sido todo esse processo, né? A ponto de já estarem ali com muita segurança, embasados de informação, passando tudo isso para a população. A gente está atento, então, nessa questão de segurança pública, que é um olhar macro do estado de São Paulo.